Bom, beleza, pessoal, vamos começar então. A conexão tá um pouco ruim, o pessoal tá entrando e saindo. Tá bom aí? Beleza. Tá, eu vou continuar aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre como utilizar a planilha da forma mais básica possível, que é pegar um projeto, fazer o levantamento dos materiais e aplicar na planilha, beleza? Então, eu tenho aqui um projeto que depois eu vou liberar lá no grupo, esse projeto. Então, o projeto é esse aqui, um projeto de mais ou menos 50 metros quadrados. É uma casa relativamente simples, tá? Vou começar de novo, ó. Eu entro por aqui, eu tenho aqui área de garagem, eu entro, eu tenho uma sala, cozinha aqui, um local, um ambiente para almoço, janta. Aqui do lado tem uma saída para lavanderia, um banheiro, um corredor e um quarto. Uma casa bem simples, minha casa, minha vida. Como que a gente vai fazer o levantamento dessa casa? Tá? Eu pego minha planilha na parte início e eu vou começar a preencher aqui, ok? Mas antes disso, olhando para o projeto, o que a gente consegue definir? Que é um projeto simples, não é um projeto que tem grandes fundações, não é um projeto que tem, não é um sobrado, não precisa de uma ferragem especial, é uma obra simples, é uma obra básica. Então, a planilha ela está planejada para uma obra dessa ou maior, aí é só a gente alterar conforme a gente quiser. Mas aqui é uma casa básica, eu não vou ter tantos detalhes relacionados à fundação, nem detalhes construtivos, ela é bem simples mesmo. Então, aqui a gente já consegue definir quais serão os ferros, tá? Como que serão amarradas as fundações, qual vai ser o traço, enfim, qual vai ser o tijolo, laje, e assim a gente vai. Então, a partir daí, eu vou começar a colocar metragem linear da viga baldrame. Tá? Eu sempre vou preencher onde está aqui em esse bege, ok? Então, metragem linear das vigas baldrames. Eu já medi essa casa aqui e ela tem a mesma... Como que a gente mede as vigas baldrame em primeiro lugar? Onde vai parede tem viga baldrame. Essa é a regra básica, tá? Então, onde tem parede tem viga baldrame. Então, o que eu fiz? Eu calculei, quantifiquei, somei todas as linhas de parede e coloquei na minha planilha. Deu 53 metros quadrados. 53 metros lineares, desculpa. A minha viga baldrame, ó, ela para essa casa é uma viga baldrame de 20 centímetros de largura por 30 centímetros de profundidade, tá? Contei a quantidade de estacas, em cada encontro de parede vai uma estaca. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 estacas eu tenho. Porém, aqui eu tenho um vão de 4,70. Então, por conta técnica, eu vou colocar mais uma estaca aqui no meio. Tá? Uma estaca aqui. Um vão de 4,70 é um vão grande. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma estaca. Então, são 15 estacas. Ok? E altero na minha planilha. Metragem linear das minhas estacas para essa casa são 3 metros. Ah, mas eu quero aumentar. 4 metros? Ok. Vamos colocar aqui 4 metros. Opa. Clicando dentro, você consegue alterar 4 metros e nós alteramos essa informação aqui também. Tá? E já estou construindo a minha lista de materiais, ok? Fundação já está calculada, então já fiz a parte de fundação. Concluímos. Vamos para a alvenaria agora. Alvenaria, metro quadrado de paredes, tá? Espessura da parede, quantidade de pilares aqui e suas medidas, ok? Então vamos voltar no projeto. Eu levantei as metragens lineares dessas paredes, tá? E a metragem linear foi 53. Eu posso fazer 53
vezes a altura do pé direito, para me encontrar o metro quadrado, lado vezes lado, regra simples. Então vamos colocar um pé direito aqui de 3 metros, 53 vezes 3 metros, 53 vezes 3 metros, deu 159 metros. 159 metros. Espessura da minha parede, nesse caso, uma parede de 15 centímetros, ok? Quantidade de pilares de 3 metros, 3 metros e meio, 3 metros e meio de 15 por 25. Aqui eu tenho 3 tipos de pilares, ok? A maior quantidade vai ser, talvez a maior quantidade vai ser o normal, que é o que? O de 3 metros, que é 15 por 25. Mas se a gente tem uma platibanda, se a gente tem, se vai ser um telhado embutido, então eu posso colocar no mínimo meio metro para cima, ou até 1 metro, tá? Independente disso, a gente não vai mexer agora. Mas fizemos os cálculos lá dos pilares, e eu tenho essa parede maior aqui, ó. Eu tenho essa parede maior, tá? Que ela é um pouco mais larga. Então eu tenho aqui 2 pilares de 25 por 25, tá aqui já. Quantidade de pilares de 3,5. Essa casa ela tem a parte da frente, essa parte aqui, ó, com o pé direito alto, ou seja, eu posso colocar 3,5, posso colocar 4, depende de quanto eu precisar aqui. Enfim, aqui nesse momento a gente vai ver a quantidade de pilares. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um aqui, ó, onde a gente colocou aquela estaca. Então, tem aqui 7. E o restante é 14. É 5, porque as estacas são 15, né? Se você somar aqui, vamos ver, vamos contar certinho aqui, ó. O restante dos pilares. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pilares. Beleza? Então aqui eu tenho 5 pilares, já calculei, já quantifiquei, já passei pela etapa da alvenaria. Agora vamos para a etapa de contrapiso. Olha como é rápido fazer o levantamento quantitativo de uma casa desse modelo, que é o modelo mais comum Minha Casa Minha Vida por aí, né? Até 60, 50, 80 metros quadrados. Tá? Então vamos para a etapa do contrapiso. Quanto que eu tenho de contrapiso interno? É só eu fazer o cálculo olhando para o meu projeto. Eu venho aqui ou com escalímetro ou com AutoCAD, meço todas essas áreas aqui e coloco lá quantos metros quadrados deu de área. Então aqui essa casa, digamos que ela tem em torno de 50 metros quadrados. Tá? Contrapiso com área de aço, que é a parte externa, a parte da garagem, é uma garagem de 5 por 5 mais ou menos, então são 25 metros quadrados de contrapiso. Calculamos já a parte de contrapiso. Laje e telhado. Bom, eu tenho aqui meu contrapiso interno, deu 50 metros quadrados. A laje, ela vai ter um beiral, então a gente pode considerar em torno de 58 metros quadrados. Você vem aqui e faz o cálculo, né? Se você vai deixar 80 centímetros de beiral, 40, 50, enfim, o que você achar melhor. Aí você vai colocando aqui em metros quadrados. Metragem linear aqui da laje, metragem linear da laje, que a gente vai somar todas as laterais, as paredes. Então a gente pode considerar aqui um pouco mais de 53. Se a gente fizer o cálculo, a gente vai ver que é um pouco maior as laterais, beleza? Então você vai fazer o cálculo, calculando por fora. Por que é importante calcular por fora? Porque para a gente entender o quanto que vai de madeira, tá? Então eu venho aqui, calculei por fora, deu mais ou menos 55 metros quadrados, sim, metros lineares, tá? Metros lineares, vou colocar aqui, ó. Você calcula pelo eixo da
Geral? Eu calculo não pelo eixo do beiral, eu calculo pela face lateral do beiral. A face externa do beiral, para contar a parte de fechamento ali, né, com madeira. Aí, beleza, telhado, quanto que eu tenho de telhado? Essa obra aqui eu não tenho um projeto de telhado, mas eu posso fazer um esboço. Então eu fazendo um esboço aqui, né, às vezes o cliente não tem dinheiro para fazer ele quer pagar um projeto mais barato, ele quer algo para provar na prefeitura. Agora tem clientes que já querem um projeto mais detalhado, um projeto mais completo. Então, nesse momento, a gente pode fazer como que eu faço com meus clientes. Eu faço um esboço. Então, eu fiz um esboço e calculei lá e deu 65 metros quadrados, 2 águas e tal. A gente vai entender como funciona o telhado, tá? Bom, passei pela etapa do telhado. Tá vendo agora aqui, pessoal, que eu tô calculando o quê? Metros quadrados e metros lineares para mim fazer minha composição. Reboco interno, eu tenho 159 metros de parede, então é 159 metros quadrados de reboco também, interno. E externo é um pouco mais, se você for calcular lá vai dar em torno de 180, 190 metros quadrados, depende onde você vai rebocar e tudo que você vai rebocar. Então tem laje, tem teto, tem muita coisa, tá? Aqui, ó, você tem que considerar também nessas... se você vai fazer com reboco, eu coloquei só com reboco, não coloquei reboco de gesso, mas se você for fazer com reboco de gesso, também na parte de serviços eu vou explicar como funciona, tá? Mas até aqui, ó, paredes internas, tá? Metro quadrado de paredes internas. E você acrescenta aqui também a parte de teto, tá? Então, eu tenho de laje eu tenho 58, eu tenho 159 mais 58 dá 217 metros quadrados de reboco, parede interna e teto. Por que eu já coloco paredes internas e teto junto? Geralmente o valor da mão de obra do teto, de reboco do teto, é diferente do valor de mão de obra da parede, mas material é praticamente a mesma coisa, beleza? Então não muda muito nesse sentido, só na parte de mão de obra, o valor da mão de obra. Então, ok, reboco externo. Por que é importante reboco externo aqui, as paredes externas? Por que eu dividi? Por conta de ter um aditivo ali para fazer a impermeabilização da massa, enfim. Então, por conta disso. E também por conta de você saber exatamente quanto que tem externo, porque o pessoal vai comprar talvez vai alugar talvez andaime para fazer acabamento e tal, você precisa saber disso aí. Então aqui, ó, tem os metros quadrados dos pisos e revestimentos. Então, primeira coisa, quantos metros quadrados tem minha sala? Ok? Eu faço o cálculo de quantos metros quadrados tem minha sala. Nesse caso aqui, deixa eu... Aí o Johnny tá aí já, beleza. Nesse caso, a minha sala ela tem 4,70, 4,7 vezes esse 4,7 aqui, ó, não sei se dá pra ver direitinho, mas ele tá aqui, ó. Tá. Eu tenho 3,20 de sala, então é 4,7 vezes 3,20 de sala. 15 metros 04, eu tenho 15 metros então aí de porcelanato na sala. Porcelanato no corredor, eu calculei também, tem mais ou menos 5 metros, eu calculei um corredor maior. Porcelanato da cozinha, a gente vem aqui e faz o mesmo cálculo, ó, 2,80 nessa lateral aqui, vezes, qual que é a medida da outra lateral? 2,95. Eu tenho 8,26 metros. Coloquei 9 metros. Aí você vai falar, pô Arthur, mas eu coloco aí com rodapé ou não? Pessoal, o que acontece? Se você for colocar na sala
provavelmente você vai fazer uma pintura na sala, colocar um papel de parede, alguma coisa desse tipo. Então na sala você acrescenta ali o rodapé, tá? Posso até fazer uma alteração e acrescentar rodapé aqui, eu já fiz isso em outras planilhas. Então, mas no momento você coloca aqui mais 10%, tá? Que seria rodapé. Ah, Arthur, mas tem a parte de quebra e tal. Como que eu faço isso? Eu vou acrescentar aqui? Sim, você pode acrescentar. Mas eu aconselho você colocar a metragem exata, tá? Até porque no momento da compra isso pode facilitar para você definir ali o que você vai comprar. Mas vamos lá. Então eu faço todo esse cálculo para tudo, né? Eu tenho aqui minha cozinha, já coloquei. Porcelanato do banheiro já coloquei, tem 4 metros quadrados. Vamos conferir o banheiro. 1,95 por 1,80, é mais ou menos isso aí mesmo. Porcelanato no quarto 1. O quarto eu só tenho nessa obra aqui, nesse caso eu tenho um quarto de 4 por 3. Então 4 por 3 é 15. Então eu tenho aqui 15, não tenho outro quarto. Tem alguma dúvida? 12. Oh, desculpa. 4 vezes 3, 12. Isso. Deixa eu colocar aqui, ó. 15 foi demais, não? Aí. Então, 12 metros quadrados. Tá? Ah, mas eu quero colocar um pouquinho mais de quebra. Aqui no caso seria 1,2 metros quadrados. Aí você vai colocar, sei lá, 12 ou 13. Tá, então, beleza. Aí você colocou mais 10% de rodapé, enfim, aí você vai colocando. Porcelanato da lavanderia, 4 metros quadrados. Então a gente está aqui embaixo, 1,50 por 1,50, uma média de 4 metros quadrados. 1,5 vezes 1,5. Opa. Vai dar 2,25, mas na época eu coloquei um pouco maior, 2,25. Beleza? Quintal. Também tem um quintal de 15 metros quadrados. Garagem também, 15 metros quadrados, um quintal bem grande. Nessa parte de piso do quintal aqui, ó, e piso da garagem, tem, na parte do piso do quintal não tem uma malha de aço, mas no piso da garagem com malha de aço. A especificação está dentro da planilha. Azulejo da cozinha, quanto que eu tenho de parede nessa cozinha? Faço o levantamento. Quanto que eu tenho de parede? Eu tenho 2,80 mais 2,95 mais 2,10. Esse perímetro deu 7,85. Eu tenho uma altura aí de 3 metros vezes 3. Então eu tenho 23,55 metros de azulejo. Arthur, mas eu preciso fazer todo esse trabalho de quantitativo, todo esse trabalho de medida para me tirar o quantitativo? Sim, não existe nenhuma planilha que faça de alguma outra maneira o levantamento quantitativo dos materiais. O orçamento de mão de obra é outra coisa, mas quantitativo precisa ser feito dessa maneira. Então deu 23,55 metros quadrados. Até porque toda vez que o cliente perguntar para você quanto que tem de fundação, quanto que tem de alvenaria, quanto que tem de reboco, quanto que tem de telhado, você vai ter isso na ponta da língua. Geralmente é assim com os meus clientes. Então a gente faz esse trabalho mesmo, tá? Azulejo do banheiro, a mesma coisa. Eu vejo lá quanto que tem. Aqui, ó, 1,95. 1,95 mais 1,8 deu o resultado de 3,75. São dois lados, eu faço vezes 2 para me encontrar o perímetro inteiro, tá? Deu 7,5, ok? 7,5 vezes 3 de altura. 7,5 vezes 3 de altura dá 22,5. Deixa eu ver se está certinho isso aqui. Não, está errado. Vamos lá, voltar para 1,95. Vamos lá.
mais 1.8 mais 1.8 mais 1.95. Isso, 7.5 vezes 3. Banheira bem aí. Deu 22.5. Beleza? Mais ou menos parecido com a cozinha. Mas aqui a cozinha, ela acaba, o banheiro assim acaba tendo 4 lados, e a cozinha tem 3. Mas beleza. Bom, pintura da parte interna. É a mesma coisa, galera, da parte de reboco, tá? Contando com o teto ali, ó. Então é praticamente a mesma coisa. Tá? E a parte de 190, a parte externa. Mudei uma fórmula aqui, mas é bem simples. Faço essa alteração. Bom, passamos por azulejo de lavanderia e tal, tudo mais. A gente vem calculando. Passamos pela etapa de pintura também. Olha só como é rápido girar um orçamento nessa planilha para esse tipo de obra. Aí eu tenho um muro. Calculo quanto que eu tenho de muro, metragem linear da viga baldrame, metragem linear das estacas de 20 centímetros. Deixa eu ver se aqui tem alguma fórmula. Não tem? Você pode colocar metragem linear e você pode colocar aqui a quantidade de estacas de 3 metros, tá? A quantidade de pilares de 3 metros que você vai utilizar. Tá? Aqui eu posso colocar a mesma fórmula, metragem linear das estacas de 20 centímetros. Deixar fácil aqui, ó. Vezes 3 metros de profundidade. Tá? Então, se eu tenho aqui ó, a quantidade de estacas de 3 metros, eu posso colocar aqui da seguinte maneira: igual esse vezes 3 metros, igual eu fiz lá em cima. Tá? Então aqui ó, já vou deixar em branco. Eu vou entregar essa planilha para vocês assim que acabar essa aula. Vou lançar no grupo, alterada com todas essas alterações. Então aqui eu já deixei mais uma parte automatizada, tá? E é isso para você gerar uma lista de materiais para uma obra como essa. A parte básica, beleza? Essa é a parte básica. Agora a gente começa a entrar em cada aba aqui embaixo. E a partir dessa aba tem algumas pequenas alterações, que é isso que a gente vai ver agora. Então aqui ó, água e energia. Tá? O que eu altero em água e energia? Lembrando que a parte início é só para a gente calcular metros quadrados e metros lineares. Agora a gente vai ver essas partes mais detalhadas. Aqui eu tenho um poste CPFL. Esse padrão de cobre para aterramento aqui, são essas barras, né? Sempre vai precisar na sua cidade, 1, 2, 3, tem que ver conforme a legislação, e eu coloquei um disjuntor. Arthur, você não colocou fiação aqui? Não, eu coloquei fiação na etapa de elétrica, eu coloquei um pouco mais de fiação lá, tá? Aí pessoal, onde eu falo aqui que essa planilha ela funciona tanto quanto como um checklist, para você não esquecer de nada do que você precisa na sua obra, e também só funciona com quem tem um conhecimento básico de obra. Então, se é uma pessoa leiga que não sabe como funciona uma obra, pelo menos o básico, não vai saber mexer nessa planilha, tá? Então ela é para o profissional mesmo. Tá? Então aqui o profissional entende o quê? Que vai um poste, que vai uma barra de cobre, ele já está ciente dos materiais que vão. Tá? A ligação de água, o que ele vai precisar? Um kit padrão do DAI, na minha cidade é DAI, não sei qual é a empresa de água e esgoto da sua região. Então tem aqui alguns materiais que eu preciso, uma mureta, geralmente na minha região a gente faz uma mureta primeiro para vir a ligação de água ali, para a gente começar a obra. E assim a gente faz com o poste, por isso que são ligações iniciais de água e energia.
Então aqui a gente não altera muito, tá? Se você precisar, você altera. Vou falar disso em outro momento. E é bem simples, tá? Passamos agora para a fundação. Você vai notar que tem várias abas em branco e algumas abas em bege. Vamos ver o que é isso? O que significa essas abas em bege? São abas que você precisa colocar a quantidade que você vai planejar para aquela obra. Arthur, mas a planilha não quantifica tudo? Sim, ela quantifica a maior parte. Mas o maior objetivo dessa planilha é quantificar, te ajudar a ganhar o seu tempo, fazendo um levantamento e organizando. Porque uma coisa é você fazer um levantamento e depois organizar esse levantamento. Então essa planilha te ajuda a fazer as duas coisas ao mesmo tempo e mais rápido. Beleza? Então aqui eu tenho todas as fórmulas que você vai usar na sua construção e tal. Ah, Arthur, e essas fórmulas? Não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Mas aqui eu estou explicando como que funciona a planilha, de forma básica, tá? Parte de alvenaria. Qual o tijolo que eu vou usar nessa planilha nesse momento? Tá, eu vou usar um tijolo 14 por 19 por 29. Arthur, e se eu quiser mudar? Aí eu vou explicar para você essa do tijolo que é legal. Se você tem um tijolo, sei lá, 19 por 19 por 29, então aqui você vai usar, talvez tem que procurar no Google lá e colocar aqui exatamente o valor que você vai, a quantidade de tijolo por metro quadrado. Isso tem no Google. Beleza? Aí você vai ver qual tijolo você vai usar e você vai colocar aqui, ó. Aqui você vai colocar quantas peças por metro quadrado. Ah, é um tijolo de 9 por 9 por 29, é um tijolo menor. Então eu vou usar talvez 25 peças. Então tudo isso vai te ajudando a direcionar todo o trabalho aí. Beleza? Alguns materiais que você pode olhar com calma depois, um a um, que você precisar na etapa da alvenaria. Lembrando que nenhuma obra é igual, então muita coisa pode ser diferente, mas esse é o básico, tá, pessoal? Esse é o básico, tá? Aqui, ó, tô na parte de contrapiso, já tem todas as fórmulas, tudo certinho. Aqui em cima sempre vai estar o método construtivo, tá? Ó, alvenaria. Qual que é o método construtivo da alvenaria? Tijolo com 14, 19 por 29. Qual que é o método dessa fundação? Essa fundação ela tem viga baldrame, essa fundação ela tem concreto usinado nas vigas baldrame, estacas, armação de aço para as vigas baldrames, então já é o próprio memorial descritivo, beleza? Contrapiso, ó, eu tenho regularização com pedrisco para assentamento de piso cerâmico. Ah, mas eu não vou usar isso daqui na minha obra, Arthur. Eu faço diferente. Aí você vem para a mentoria que eu te ajudo a fazer isso. Mas para você gerar um orçamento rápido, em menos de 1 hora, isso serve para você, pelo menos, chegar bem próximo daquilo que você quer. Porém, se você quiser algo personalizado, aí você precisa mudar algumas coisas básicas aqui, tá? Enfim. Piso, concreto com malha de aço. Então sempre aqui, ó, nessa parte cinza vai ser a parte onde a gente vai tá sempre os métodos construtivos ou aquilo que a gente está calculando, beleza? Que nem aqui, ó, hidráulica, então tem tudo de hidráulica, esgoto, caixa de esgoto, tá tudo aqui também, ó. Essa parte de hidráulica você vai ter que preencher na mão. Por quê? Eu vou abrir um outro projeto aqui, ó, que eu vou enviar para vocês também como base para essa planilha aqui, vou mandar lá no grupo. Então, esse aqui é um projeto hidráulico, como a gente pode ver aqui, ó. É um projeto hidráulico e a partir do levantamento dessas informações aqui, metros de tubo, quantidade de conexões, por exemplo, aqui eu tenho uma conexão que ela é de 40 para 50, 50 para 40, não está indicado aqui porque o projetista não colocou, mas é uma tubulação, essa é de 40, essa é de 50 e uma junção Y. Aqui eu tenho um ralo, eu tenho outro ralo e assim eu vou aplicando essas informações aqui, ó. Tubo de esgoto de 100 metros, quantas barras eu tenho para essa casa? Nesse caso eu coloquei
barras, tá ok? Barras do que? De 6 metros de tubo. E eu vou acrescentando as conexões. Tudo que eu acrescento aqui nessa parte bege, automaticamente altera na minha lista de materiais. Beleza? Então, desse modo, com um projeto desse... Ah, mas Arthur, meu cliente me mandou sem projeto. Bom, ou você faz um esboço, através do seu conhecimento, você faz um esboço e faz o levantamento e depois negocia com o cliente, enfim. Mas você vai precisar pelo menos ter um esboço, tá? Aí você vai acrescentando. A parte da laje a gente já fez tudo, lembra? Aí aqui tem a quantidade de pregos que você quer usar. Aí você fala, mas pô, não tem como saber a quantidade de pregos? Tem, depende do seu pedreiro. Tem pedreiro que usa mais, pedreiro que usa menos. Tem pedreiro que come prego. Enfim. Aqui tem laje fabricada. Essa laje aqui, ó, pessoal, o que acontece? Na minha região, eu acho que em todas as regiões do Brasil, todo mundo compra a laje pronta. Então eu coloco uma verba e o valor da laje, que já vai estar lá em cotações. Tá? Então eu tenho aqui a parte de telhado. Telhado é um pouquinho mais chatinho. Por quê? Porque aqui eu coloquei cobertura embutida com telha sanduíche, cobertura leve com telhas de zinco, e eu coloquei a parte comum. O que é a parte comum? Que é o telhado mais comum que tem, de madeira e de telha cerâmica. Tá? Então aqui eu tenho, ó, madeiramento do telhado e telha. Mas Arthur, como que eu vou fazer o levantamento das madeiras do telhado? Bom, se você ainda não tem esse conhecimento, não é difícil você adquirir ele através da internet aí, mas a melhor maneira é você, como projetista, como engenheiro, como arquiteto, como técnico de edificações, imaginar a obra antes, como ela vai ser, antes dela ir para campo. E essa é a mágica que a gente faz, esse é o conhecimento que a gente adquiriu, que a gente consegue realizar, fazer alguma coisa que o cliente só colocou na mente dele. Então, a gente tem que planejar o telhado. Então faz um esboço do telhado, tira as medidas, usa no AutoCAD e você consegue fazer um esboço de linhas de madeira. E você consegue pegar essas medidas de linhas de madeira e colocar aqui. E volto a dizer, esse esboço tem que ser aplicado na obra, senão vai ser diferente. Tá? Ah, qual a quantidade de telha que eu uso? Se for uma telha romana vermelha, eu já tenho. Ah, mas é a telha americana. Telha americana, ela vai por metro quadrado, 20 telhas americanas por metro quadrado. Ah, não é americana, é a romana. A romana vai 23 telhas, enfim. Você vai colocar aqui, bem simples de alterar, a quantidade de telhas por metro quadrado que você vai encontrar no Google, tá? Nesse caso nosso é telha romana, tá? Elétrica. Eu tenho esse projeto de elétrica que eu vou liberar para vocês aqui também, ó. É um projeto de elétrica nessa residência. E como que eu faço essa leitura? Não vou falar dessa leitura aprofundada hoje, vou falar outro dia, mas eu venho contando os pontos de tomada. Esses pontos aqui são pontos de tomada, pontos de interruptores, e eu vou acrescentando na minha planilha elétrica, tá? Um exemplo aqui, ó. Lâmpadas. Eu tenho 6 lâmpadas. Sim. Quantos bocais para lâmpadas? 6. Caixinha de luz 4x4. Por isso que eu falo, é uma planilha para quem tem um conhecimento básico. Por quê? Uma caixinha de luz 4x4 octagonal, nós sabemos, quem trabalha com obras sabe, que ela é uma caixinha de teto. Uma caixinha de luz 4.2 é uma caixinha de parede. Ah, mas Arthur, como que eu vou saber isso? Buscando conhecimento. Então, tá aqui todos os materiais que você vai precisar. Você só vai precisar preencher essa linha aqui. Preencheu, automaticamente a lista de materiais vai ficando pronta. Reboco. Ok, preencheu. Aí eu tenho aqui, ó, se você usa espuma, se você vai colocar um aditivo de impermeabilizante, você pode colocar 2 galãozinho. Enfim, você usa quantos você quiser. Você altera aqui o nome, ó, tá? Você faz o que você quiser nessa parte.
E aqui uma média, ó, de 2 sacos para cada 10 metros de reboco. Beleza? 2 sacos para cada 10 metros de reboco. Essa aqui é mais ou menos a medida que essa planilha está te orientando a usar. Tá? Portas e janelas. Portas e janelas. Eu vou quantificar cada porta e colocar aqui. E vou colocar o tamanho, a altura e a largura dessas portas. O restante, madeira, concreto, tudo vai calculando. Portas, a mesma coisa, pessoal. Portas eu coloco aqui também, ó, portas, janelas aqui embaixo. E aqui eu vou colocar novamente, por quê? Porque eu coloquei separado, porque geralmente esses materiais de acabamento são bem caros. Então eu coloquei sempre aqui, ó, para a gente poder alterar os valores e ver aqui, ficar mais fácil, mais simples, tá? Então eu coloquei soleiras, quantas soleiras você precisar, o valor unitário de cada soleira. Por que eu coloco aqui o nome certinho? Para me aparecer na minha lista de materiais. Então tudo que eu escrevo aqui nessa parte materiais vai aparecer lá embaixo na minha lista de materiais. Então janelas blindex, quantas eu tenho? Tá? A maioria das casas hoje tem janela blindex. Peitoris e cantoneiras, quanto eu tenho? Só de cantoneira de acabamento, que essa daqui já está calculando a quantidade. Então, eu tenho minha lista de material aqui embaixo. Pisos e revestimentos. Nossa, Arthur, mas é muita coisa para olhar nessa planilha. Não é que ela é muita coisa, talvez é porque eu despedacei toda a obra para você. Eu peguei cada pedacinho de cada centímetro de cada etapa e calculei cada centímetro. Então é bem detalhado mesmo para você entender o que vai numa obra, né? E mostrar para o seu cliente o quanto que vai realmente numa obra. Deixa eu acertar essa fórmula aqui, ó, ver o que está acontecendo. Deixa eu ver. Tem alguma coisa errada aqui, parece. Aqui, ó. Achei um erro. Deixa eu ver aqui, ó. Piso da lavanderia. Ah, tá 2 ponto alguma coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Achei um erro aqui, ó, em piso da lavanderia. Vou lá em... Como que eu sei que está em início? Porque tudo que eu acrescentei aqui no início vai aparecer, vai alterar minha planilha. Então tá vendo, ó, um ponto errado é para ser uma vírgula. Dá um resultado lá na minha planilha no final. Deixa eu voltar lá então para a parte de pisos e revestimentos. E agora sim, ó, agora tá sem erro, tá? E aqui também, ó, tá tudo pronto, não precisa editar nada, tá? Tudo que tá em branco você não altera. Agora o que eu tenho para alterar em pisos e revestimentos? Espaçadores, nivelador de piso, que são coisas que gastam bastante, tem que ver se você tem estoque ou não, tá? Pacote de 100 peças, você pode colocar o valor que é por pacote, por peça. Claro que não é esse valor de R$10, tá? É mais, depende do que você utilizar. Aí eu tenho aqui agora parte de pintura, também tá ok. Aí o que eu deixei calculando aqui? Somente a parte de tinta. Por quê? Porque rolo, pincel, fita larga, lixa, às vezes o profissional tem. Então você não vai calcular. Agora, se o profissional pedir, você coloca quanto ele pedir aqui, quanto ele precisar. Beleza? Aqui eu vou colocar de modo geral. Tá? E chegamos na etapa do muro, que é a última etapa. Do muro, você é a mesma coisa, não precisa alterar muita coisa. A única coisa que eu vou ver é quanto que eu vou colocar de madeira nesse muro. Vou precisar colocar madeira? Sim ou não? Não sei, vou ver. Espaçadores da ferragem, vou precisar? Não, então coloco 0 se não for precisar. Impermeabilizante, vou precisar. Brocha, vou precisar. Arame, quantos quilos? Ah, mas Arthur, não está calculando o arame? Nesse caso do muro aqui, eu posso até colocar para calcular, mas nesse momento não coloquei. Posso colocar de novo em outro momento. A mesma coisa, vou usar um bloco 14 por 19 por 29. 18 peças por metro quadrado. Mas se for 19 por 29, se for outro bloco, outra medida, eu tenho que encontrar qual é o metro quadrado
para mim colocar nessa planilha, beleza? Cimento está aqui também sendo calculado, em fórmula, tudo, chapisco, muro, pintura. E aqui eu tenho a parte de pintura aqui, ó, do muro, que eu coloquei para você colocar à mão. Por que colocar à mão? Não sei o que você vai fazer no seu muro, mas é uma etapa que eu coloquei para você colocar à mão, que é mais simples. Ô Arthur, Opa, pode falar. lá na parte do tijolo, é só eu botar o metro quadrado, no caso que eu utilizo aqui o tijolo 8 furos, eu boto só o metro quadrado dele, 25. Isso, aqui ó, exemplo aqui ó, tijolo, certo? Uhum. Vem aqui ó, se você usa qual? De 8 furos, que é 9 por 19. Tijolo 9 por 19 por 29? 19. Ah, 19 aqui ó. Então, eu tenho aqui ó, por metro quadrado ó. 9 por 19 por 19. Ah, isso, 25 peças aqui ó, tá certo. Esse aqui ó, o bloco cerâmico 9 por 19 baianinho. Então o rendimento é 25 peças por metro quadrado. Confirmei, coloco aqui ó, 25 peças, coloco o número 25. Aí eu altero 9 por 19 por 19. Altero aqui também ó, para aparecer na minha lista de material, tá? Show. Faço essa alteração, aí já aparece aqui na minha lista de materiais aqui embaixo. Cadê? Show. Beleza? Tá aqui ó, tijolo 4.000 e poucas peças, tá? E automaticamente já altera também lá na super lista de materiais. Tá aqui na parte do muro. Vamos lá só para a gente conferir. Então, quando a gente faz esse tipo de alteração, automaticamente altera lá. Aqui, ó, 9 por 19, fechou, saiu aqui, já calculou. Agora, quando a gente faz esse tipo de alteração, a gente precisa alterar uma outra coisa, a parte de cotações. Aqui na parte de cotações, eu vou ter outro tipo de tijolo. Então eu vou pegar aqui, ó, acrescentando um tijolo cerâmico normal, é um 9 por 19 por 19. Qual que é o valor desse tijolo? Eu coloco aqui, ó, qual que é o valor do mieiro, ou quantos mil peças, né? Digamos que esteja R$ 1.500. Você acrescenta aqui o valor dos materiais que você acrescentar. Tá 550. 550? Isso. Beleza, ó. Fechou, R$ 550. Aqui eu só mudo o valor do material, tá? E automaticamente lá na minha super lista já alterou também o valor, ó. 4.900. Por quê? Pera aí. Antes de fazer isso, lá onde você alterou, onde a gente acrescentou, que foi a parte do muro, a gente vai precisar fazer outra alteração aqui, ó. Na parte de valor, ó, cotações, tá ok? Bom, eu preciso alterar e aqui está escrito custo unitário, ok? A gente sempre altera no custo unitário. Lá em cotações é a aba 92. Então eu posso fazer isso aqui, ó, selecionar tudo, sinal de igual, ir lá em cotações e selecionar essa aba. Pronto, já mudou meu valor. Ficou claro aí?
beleza? Então, dessa maneira eu alterei, coloquei o material. E pessoal, é isso basicamente para usar a lista de material. Agora, se você for fazer uma casa nesse formato, você faz um levantamento quantitativo em poucos minutos, como você pode ver aqui, ó. A gente fez um levantamento quantitativo de uma residência em alguns minutos. Em algumas horas, porque tem que fazer o levantamento hidráulico, tem que fazer o levantamento elétrico, mas a base da planilha funciona desse modo, beleza? Passei por todas as etapas, fizemos o levantamento e usamos a planilha. E eu tenho agora, depois que você fez tudo isso, você vai alterar os valores. Então você sempre altera aqui, ó. Vai em cotações, altera os valores, materiais, sempre na parte bege, não tem erro. Agora, eu tenho a parte de mão de obra. Como que eu fiz nessa planilha? Eu dividi cada serviço que você vai precisar na sua obra. Cada serviço que você precisar na obra está aqui. Ó, demolição, limpeza do terreno, terraplanagem, tapume, ligação de energia, ligação de água, gabarito, escavações, fundação, levantamento de alvenaria, muro. Ou seja, você pode ter profissionais cobrando por etapa, por serviço, por metro quadrado, enfim. Você vai colocar aqui, ó, quanto que o cara cobrou para fazer o gabarito, quanto que o pedreiro cobrou para fazer a fundação, quanto que o pedreiro cobrou para fazer o muro, quanto que ele cobrou para fazer a laje, quanto que ele cobrou para fazer a hidráulica, qual foi o valor do teto de gesso, se você tem teto de gesso, lembra? Se você tem teto de gesso, você coloca aqui, ó, porque geralmente o teto de gesso ele já vem com material, certo? Já vem com material na maioria das vezes. O gesseiro já vem com o seu material ali para fazer o serviço. Se tem paredes de gesso, coloca aqui também. Enfim, são a parte de serviço. E aqui embaixo, ó, limpeza pós-obra, jardinagem, calçada, fachada do portão, calhas e rufos, que não tem calha e rufo, não tem como ficar quantificando, porque toma muito tempo e nem vai fazer sentido, porque o calheiro sempre vai ver a melhor opção. Então, fechando aqui em mão de obra, temos o total da obra, tá? Aqui é uma confirmação de números, ó, dizendo que o valor total dos materiais da minha planilha está confirmando com o valor da minha super planilha, ou seja, elas estão corretas, não tem nenhum valor errado, tá? E aqui eu tenho o valor dos materiais por metro quadrado, beleza? Valor total da mão de obra e valor de mão de obra em metro quadrado. E aqui tem locação de equipamentos, pessoal. Locação de equipamentos está aqui, ó. Container, quantos meses eu vou usar. Ah, mas como que eu altero o valor do container? Tá lá em cotações. A última aba lá embaixo tem locação de equipamentos, onde você acrescenta todo equipamento que você precisar, tá? Então o total da obra é isso. E aqui eu tenho o valor de cada uma das etapas. Valor de cada uma das etapas. Tem isso na Superlista também aqui, ó. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?